Hoje nós vamos falar aqui sobre divórcio. Muita gente tem me procurado nesses últimos dias para tratar de divórcio, né? Na maioria das vezes mesmo consensual. Então eu gostaria de falar aqui com vocês como é que isso se processa aqui em Portugal, quem é que pode pedir o divórcio nas conservatórias. Sendo consensual, não é como o próprio nome diz, é um acordo entre as partes, então as partes estão de acordo sobre tudo, sobre se divorciar, se houver filhos, sobre a regulação das responsabilidades parentais, que é como a gente chama, a questão da guarda, da visita, enfim. E também sobre os animais de companhia, porque agora isso tem que ser incluído, não é? A casa de morada da família também. Se for financiada, com quem que vai ficar, se o banco aceita, se não aceita, se for um arrendamento, quem é que vai assumir, né? Quem é que vai ficar efetivamente ali na casa e assumir essas despesas. Tudo isso tem que estar previamente acordado, ciente ali as partes de tudo que pode acontecer, né? Porque essas questões também, quando envolve financiamento e tudo, às vezes precisa que o banco, às vezes não, né? Precisa que o banco também aceite quem é que vai assumir ali essas questões, tá bem? Portanto, vamos falar aqui dessa tramitação. Aqui em Portugal a gente pode fazer isso tudo nas conservatórias, que seria o equivalente a um cartório aí no Brasil, né? No Brasil, quando se tem filhos envolvidos, a gente não consegue fazer o divórcio extrajudicial, o divórcio aí no cartório. Não é possível, porque quando tem filhos, tem que se envolver o Ministério Público e, infelizmente, tem que ser judicial, mesmo tendo acordo. Aqui em Portugal, não. O Ministério Público é ouvido, mas o processo todo corre dentro mesmo da conservatória. E isso é muito bom, facilita, agiliza, desafoga o judiciário, não é? Então, isso pode ser procedido dessa forma, com requerimento, com um acordo, um advogado para te auxiliar nesse processo é fundamental, não é? Mas não é obrigatório, as partes podem fazer isso sem um advogado, mas é claro que a gente sempre aconselha quando a gente envolve questões de direitos, né? Que faça através de um advogado, é sempre bom. Até para essas questões mesmo, né? Do que pode e o que não pode, não é? Quais são os impactos daqueles acordos também na tua vida. Enfim. E o custo dos emolumentos, né, na conservatória são 280 euros. Se for, vamos supor, as pessoas estão se divorciar, né? Aí sim, é uma questão de casamento que tem que ser ter tido a dissolução do casamento. Mas também é possível fazer só a regulação das responsabilidades parentais. Vamos imaginar que aquelas pessoas aí vivam em união de fato. Né? União de fato em Portugal não é registrável. Né? Você pode fazer ali a declaração na junta de freguesia, mas ela não é um fato sujeito a registro civil. Então, como ela não é sujeita a registro civil, ela também não se dissolve assim, né? No Brasil a gente costuma fazer também escrituras de dissolução de união estável. Aqui isso não existe. Mas você consegue fazer só a regulação das responsabilidades parentais referentes a esses filhos. Se for só a regulação das responsabilidades parentais, é gratuito. Atenção. Mas o divórcio aí sim tem custo de 280 euros. Também de emolumentos para serem pagos à conservatória. Atenção. Em uma vez que você faça esse divórcio, você tem que pedir uma certidão para ela poder ir para o Brasil produzir seus efeitos, né? Para quem é do Brasil, obviamente quem me segue aí na maioria, né? Então, você pede depois uma certidão desse processo, apostila essa certidão na Procuradoria-Geral da República, a gente já falou aqui sobre apostilamento, e aí sim, envia para o Brasil. E aí depende do caso, né? Vamos supor, se for divórcio puro e simples, lá no Brasil também é possível fazer isso de uma forma simplificada. Aí sim o Brasil sai ganhando dessa vez, né? Aí sim você pode levar para o cartório e fazer no próprio cartório ali essa averbação desse divórcio de uma forma simples, sem precisar passar por homologação de descendência estrangeira. Entretanto, se tiver filhos, e aí aqui a gente fez de uma forma simplificada porque tinha filhos, mas ela no Brasil não vai ter jeito mesmo, vai ter mesmo que fazer a homologação de sentença estrangeira, tá bem? Então, às vezes a gente pode pensar se vale a pena fazer lá, se vale a pena fazer aqui, né? Isso aí, caso a caso, tem que ser analisado aí só uma consulta jurídica mesmo para visualizar qual das opções vai ser melhor naquele caso concreto, entendeu? Por exemplo, o contrário, né? Se tiver filhos aqui e aí lá tem que ser feito judicial e depois aqui para rever quando a pessoa tem dupla nacionalidade, enfim, é uma confusão. E aí então mesmo no caso a caso a gente analisar o que vale mais a pena, qual dessas opções vai ser a melhor para o cliente, tá bem? Então
É isso, regulação das responsabilidades parentais em Portugal, divórcio em Portugal, pode ser tudo feito na conservatória, de uma forma um pouco mais simplificada, mas aí também tem que ver as questões de averbação ali nos outros países, se estiver tratando ali de pessoas com dupla nacionalidade, tá bem? Então é isso, as informações do dia foram essas, esse vídeo aí ia falar sobre o divórcio consensual. Uma vez que não tenha consenso, é óbvio que vai correr na justiça, e aí... Aí a gente não sabe quando termina, não é? E a gente não sabe o resultado, enfim. Cada caso é um caso, tem que ser analisado mesmo, envolve questões de alimentos e tudo. Então, isso também tem que ser visto casualmente com o cliente, qual é a situação das partes, em que concorda, em que discorda, enfim. É isso. Tchau.